celebrando o mês da família e hoje refletiremos mais uma vez em alguns inimigos que o diabo tenta colocar em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos casamentos especificamente, para destruir, porque esse é o objetivo do diabo. Ele tem como objetivo destruir a família e ele usa diversas estratégias e artimanhas para isso, em que nós devemos nos fortalecer para não permitir que isso aconteça com as nossas famílias. Especificamente hoje, eu vou falar sobre combatendo os inimigos do casamento. Aqui a gente já teve outras mensagens sobre inimigos, sobre jogos, combatendo inimigos, jogos de azar, papéis de homem e mulher, papéis de pais e mães. Ainda falaremos sobre perdão, sobre uma série de fatores que são inimigos da família. E todos esses fatores também são inimigos do casamento, porque o casamento é uma família. Então, tudo que a gente tem ouvido aqui durante todo esse mês, e ainda vamos ouvir nos próximos domingos até o fim do mês, ele serve também para os nossos casamentos. Mas, hoje, em específico, eu quero falar para o marido e para a esposa. Para você que ainda não casou, também serve. Por quê? Porque, se Deus quiser, algum dia você vai encontrar um marido, você vai encontrar uma esposa, e você já vai aprendendo como o diabo tenta atrapalhar os nossos casamentos. E, infelizmente, ele tem conseguido. A gente acompanha casos, a gente sabe de casos de diversos casamentos com problema. Mas como o pastor Neto sempre diz, e eu aprendi isso com ele, né? Não há nenhum casamento bom o suficiente que não possa ser melhorado, e não há nenhum casamento ruim o suficiente que não possa ser restaurado, pela graça de Jesus. E é sobre isso que eu quero falar um pouco essa manhã. Eu trouxe 3 inimigos aqui conceituais para o nosso casamento, para os nossos casamentos, 3 inimigos que conceitualmente a gente precisa lutar contra, e também trouxe 3 dicas práticas que a gente deve aplicar imediatamente aos nossos casamentos. Eu costumo falar que essas 3 dicas práticas são o tripé que sustenta os nossos casamentos, e existem centenas, milhares de dicas que devem ser aplicadas nos nossos casamentos, mas essas 3 são essenciais para manter os nossos casamentos bem, os nossos casamentos saudáveis e diante de Cristo. Então, essa mensagem, como eu falei da última vez que eu preguei aqui, né, existem mensagens que aliviam o nosso coração, que nos dão mais ânimo, que nos dão mais força. Existem mensagens que nos incomodam um pouco mais, que é o Espírito Santo falando com a gente, quebrantando, nos mostrando onde a gente precisa melhorar. E acredito que essa manhã deva ser assim. Uma mensagem que nos incomode, uma mensagem que mexa conosco, que a gente olhe e reconheça onde está o problema que a gente pode melhorar. Porque é assim quando a gente está preparando, os pastores, os seminaristas com certeza sabem disso, quando você vai preparar uma mensagem, você começa a ler, e aí você começa a estudar, e aí primeira pessoa que é atingida pela mensagem é o pregador. Porque muitas vezes a gente olha e a gente fala, eu não posso falar sobre isso, eu não sou digno de falar sobre isso, por quê? Porque eu sou falho nisso. Mas aí entra a graça e a misericórdia de Deus. Porque todos nós somos falhos e todos nós temos locais e coisas a melhorar e a desenvolver. Então, é isso que eu espero essa manhã, que a gente se incomode realmente, que o Espírito Santo incomode os nossos corações e que a gente possa colocar em prática isso em nossas vidas. Vamos orar, irmãos? Senhor, te agradeço por mais um dia que o Senhor nos dá, pela tua graça, Senhor. Te agradeço porque podemos estar aqui celebrando e prestando mais um culto a Ti, Senhor. Te agradeço pelo que já tivemos aqui nessa manhã, por tudo que foi celebrado em Teu nome, Senhor. E agora, em especial, te peço por esse momento de mensagem, Senhor. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações, que Teu Espírito Santo esteja livre para agir, Senhor. Que a gente possa ser incomodado realmente, Senhor, e principalmente edificado pela Tua palavra. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se eu começasse aqui falando para vocês que casamento não vale a pena, muita gente ia ficar escandalizado, principalmente a minha esposa. Mas essa frase, ela está na Bíblia. Casamento, se for assim, não vale a pena. E pelo incrível que pareça, sabe quem falou isso? Os discípulos de Jesus.
Eles falaram isso. Quando Jesus explica para eles o que é o casamento, eles viram para Jesus e falam, então o casamento não vale a pena. Vamos abrir e ler isso que os discípulos falaram. Lá em Mateus 19, a partir do versículo 3 até o versículo 10. Esse vai ser o texto que nós refletiremos hoje. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu, vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse, por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram, então por que Moisés ordenou uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Os discípulos de Jesus disseram, se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Olha a resposta dos discípulos para Jesus, quando Jesus explica o que é o casamento. Se eu tenho que se comportar dessa forma com a minha esposa, não vale a pena casar. E a gente tem ouvido muito isso no nosso dia a dia. A gente tem ouvido muito isso na nossa sociedade. Não, casamento não vale a pena. E desde aquela época a gente vê isso. Aqui, os fariseus, eles, como sempre, tentando ali armar alguma cilada para Jesus, eles se aproximam de Jesus e fazem a pergunta para Jesus, é lícito o homem repudiar, se divorciar da mulher por qualquer motivo? Naquela época existiam duas escolas grandes, rabínicas ali, de ensinos judaicos, e que os fariseus seguiam, cada um seguia, alguma parte seguia cada linha de pensamento. Existia a linha de pensamento que era a linha do Shammai, que dizia que esse motivo que é citado na lei de Moisés era o adultério. Eles eram os mais conservadores. E já existia uma outra linha rabínica que falava que esse motivo para dar a carta de divórcio, que era uma linha de estudo que era do rabino Hillel, né? Hillel, isso, dizia que esse motivo era qualquer motivo. O homem podia se divorciar da mulher se ele não gostasse de alguma coisa que a mulher fez para ele. Se a mulher queimasse uma comida, se a mulher colocasse sal a mais no arroz, se a mulher derrubasse e quebrasse um prato, ele podia se divorciar, porque aquilo para ele não era satisfatório. Existiam essas duas linhas de pensamento. E os fariseus chegam ali para Jesus para tentar questioná-lo. E aí, Jesus, o que é o certo? O homem pode ou não pode? Por quê? Porque Moisés, lá em Deuteronômio 24, ele diz, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ele ter achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e entregar a mulher e a mandar embora. Aqui Moisés diz sobre a carta de divórcio. E ali, lá na frente, muitos anos depois, os fariseus vão questionar Jesus sobre isso. Só que o que os fariseus queriam ali por trás era o quê? Que Jesus se caísse e fosse condenado. Por quê? Porque Jesus tinha duas opções aqui na mente deles para responder. A primeira, Jesus ia combater o adultério. Só que tinha acabado de acontecer o quê? João Batista, não sei se os irmãos lembram, ele tinha combatido o adultério de Herodes. E o que tinha acontecido com João Batista? A cabeça dele tinha sido exposta num prato. Ele tinha sido decapitado por combater o adultério de Herodes. Então, se Jesus resolve combater o adultério ali veementemente, era um prato cheio para Jesus ser condenado. Por outro lado, se Jesus fosse liberal e liberasse o divórcio por qualquer motivo, eles falariam o quê? Que ele era um falso profeta e que ele não estava em acordo com o que Moisés pregava. Então, eles chegam ali com aquela armadilha pronta para Jesus, mas Jesus, como sempre, em sua excelência, deixa eles sem resposta e ensina o que é o verdadeiro casamento para nós e para eles ali também na época.
A primeira coisa que Jesus ensina e o primeiro inimigo que a gente vê aqui, que a gente precisa combater no nosso casamento, é um casamento fundamentado em coisas erradas, em locais errados. Quando a gente vai ver o versículo 4, a primeira resposta de Jesus é o quê? Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Os fariseus chegam com uma pergunta sobre o que Moisés tinha dito. Jesus responde não com o que Moisés tinha dito, mas com o Criador do casamento. Jesus fala para eles: vocês estão fundamentando o casamento no local errado. O casamento não é fundamentado pelo que Moisés disse. O casamento ele foi criado e ele foi fundamentado pelo Senhor, pelo Criador. Jesus aqui, ele não chama Deus de Senhor, ele não chama Deus de Pai, ele não chama Deus de Deus, ele chama Deus de Criador. Mostrando o quê? Que Deus é o Criador do casamento. E hoje em dia, muitas vezes, a gente vê casamentos fundamentados, casamentos esperançosos em coisas que não existem. A banalização do casamento, ela atingiu todos nós. A gente tem dois extremos da banalização do casamento. O primeiro extremo é aquilo lá que a gente vê nos filmes de Hollywood, nas séries, nos filmes de romance. A gente olha e a gente vê o príncipe encantado que ama a esposa, ama a mulher acima de qualquer coisa, que faz tudo por ela, que é romântico, que é trabalhador, que não fica nervoso, que não é preguiçoso, que faz tudo e tudo e tudo certinho. E a gente vê aquela mulher que consegue dar conta de tudo facilmente. A gente vê a mulher que ela trabalha fora, ela cuida dos filhos, ela trabalha em casa, ela não se estressa, ela não grita com os filhos, a louça está sempre lavada. A gente vê isso. E aí eu já vejo até algumas risadas, porque a gente sabe que não é isso. A gente sabe que essa não é a realidade do casamento. Tanto para o homem contra a mulher, como para a mulher. Só que aí a gente assiste aquilo, tanto os que são solteiros, quanto até os mesmos os que já são casados, a gente vê aquilo e às vezes a gente pensa: ah, por que meu marido não é assim? Ah, por que a minha esposa não é assim? E a gente começa a fundamentar o nosso casamento nessas ideias que não existem. E também tem o outro lado que banaliza o casamento como se fosse um fardo, como se fosse um peso. Aquilo que a gente recebe hoje em dia nas redes sociais, da nossa cultura de uma forma geral, em músicas, em Instagram, em TikTok, nas nossas conversas, no nosso ambiente social, a gente vai ver que as pessoas banalizam o casamento completamente. Ah, não, casamento é um fardo, casamento é um peso, não vale a pena casar. Para que eu vou casar? Eu vou casar sendo que eu posso me ajuntar e aí daqui a pouco eu já me separo, já vou e me ajunto com outra pessoa. Eu vou ser feliz e vai ser eterno enquanto durar. Isso é a banalização para o outro lado do casamento. O casamento ele se torna descartável. Ele se torna uma coisa em que, não deu certo, tá bom, a gente troca e vai para outro. E tem gente que fundamenta também o casamento nisso. Nos dois extremos. Naquilo que a gente recebe da nossa sociedade, da nossa cultura, das nossas mídias, da nossa televisão, dos nossos filmes. E isso causa falsas expectativas, isso causa frustração, isso causa discussão, isso causa rompimento. E Jesus mostra para a gente o quê? Que a gente precisa fundamentar e buscar as respostas para o nosso casamento, aonde? Nas Escrituras, no Criador. Jesus pergunta: vocês não leram o que o Criador fez? Leram aonde? Nas Escrituras. São nas Escrituras que existem as respostas para os nossos casamentos. É aqui que existem as respostas para todos os problemas que a gente pode estar passando no nosso casamento. É aqui que a gente precisa fundamentar o nosso casamento. Só que para a gente poder enxergar essas respostas, poder enxergar e entender isso que Deus quer para nós, a gente precisa ler. A gente precisa ter um relacionamento com Cristo. A gente precisa ter um relacionamento com o Senhor. Isso, para você ter um relacionamento, você precisa de comunicação. E essa é a primeira dica prática que a gente precisa aplicar em nossos casamentos. Como está a comunicação no seu casamento? A comunicação, ela tem duas vias, tem duas formas que são necessárias de existir dentro do casamento. A primeira delas é a comunicação vertical, que é a comunicação do casal com Deus.
juntos, nós precisamos nos relacionar com Deus, como homem e como mulher, como marido e como esposa. A gente precisa ler a Bíblia juntos, a gente precisa orar juntos. E por mais que isso seja difícil, por mais que isso seja desafiador, a gente precisa lutar para colocar isso em prática. A gente tem os encontros aí com os jovens casais mensalmente, e eles já devem até estar enjoados de tanto que eu tenho falado sobre isso. Porque é o que a gente precisa. Sem isso, a gente não vai conseguir estruturar os nossos casamentos, meus irmãos. A gente não vai conseguir ter um casamento saudável se a gente não tiver uma boa comunicação com Cristo. Essa comunicação só vai vir através da leitura da palavra e da oração juntos. A devocional, a leitura da Bíblia, a oração individual é importante? É, mas é necessária também que exista em comunhão, como casal. A outra forma de comunicação que existe dentro do casamento é a comunicação horizontal, entre o homem e a mulher, que também é desafiadora. Por quê? Porque às vezes você fala uma coisa, você acha que o seu cônjuge entendeu aquilo que você falou, e na verdade ele não entendeu o que você falou. E você tem certeza que ele entendeu. E aí ele não faz aquilo que você espera e você fica bravo, porque eu te falei. Mas, na verdade, a pessoa não entendeu. Essa semana aconteceu lá em casa. Eu estava lá no computador, trabalhando, aí a Natália lá da cozinha. Amor, como põe água quente na pia? Aí eu fiquei quieto, não entendi, fiquei quieto, né? Nem respondi a primeira vez, né? Fingi que eu não ouvi, continuei trabalhando. Daqui a pouco ela grita mais alto. Amor, como põe água quente na pia? Aí eu falei, não entendi sua pergunta, amor. Não entendi o que você está falando. Aí ela veio para minha frente, né, já meio brava. Tal. Amor, como põe água quente na pia? Aí eu falei, ué, você vai esquentar a água no fogo e joga dentro da pia. Aí ela, não, Gregory, isso eu sei. Eu estou falando como que instala uma torneira elétrica. Aí eu falei, é complicado, né, amor? Como eu vou entender o que você está falando, sendo que você falou da água aqui? Ah, ela, não, mas é que eu penso mais rápido que você. Eu falei, tá bom, mas então fala mais devagar. Porque eu não entendi. E isso acontece. Isso acontece muito no casamento. Você pensa que você falou uma coisa, que a pessoa entendeu o que você falou, e na verdade a pessoa não entendeu. Ali ainda eu falei para ela, não entendi o que você está falando. Mas muitas vezes eu podia ter entendido uma outra coisa e feito uma outra coisa. E ela ia ficar brava comigo porque eu não fiz o que ela quis. Eu podia ter ido lá e eu esquentado a água e jogado, porque na minha cabeça ela queria desentupir a pia. Estava quente e ia jogar água quente para desentupir. Só que na verdade não era aquilo que ela queria. É difícil a comunicação, muitas vezes. Mas isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser conversado, isso precisa ser deixado claro. Se a gente não se desafiar a melhorar a nossa comunicação, a gente vai entrar em atrito, a gente vai entrar em problema com muito mais frequência. Se por qualquer coisa a gente gritar, se por qualquer coisa a gente se estressar, se por qualquer coisa a gente guardar para a gente, muitas vezes não expor aquilo que eu quero, aquilo que eu estou sentindo, isso vai atrapalhar e vai trazer consequências maiores lá na frente. Tiago 3,2 fala, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Tiago deixa claro aqui para a gente que todos nós tropeçamos no falar. Todos nós, não tem ninguém perfeito aqui. Se alguém não tropeçasse no falar, seria perfeito. E ninguém é perfeito. Ou seja, a gente precisa exercitar a nossa comunicação, a gente precisa se comunicar melhor, porque dessa forma a gente vai evitar muita coisa. E se comunicando com Deus, a gente vai estar fundamentando o nosso casamento no local correto. Quando vier um problema, a gente vai buscar o quê? A orientação do Senhor. A gente vai se modelar onde? Na palavra de Deus, e não nos casamentos e nas definições de casamentos que a gente assiste por aí. Esse é o primeiro inimigo. O segundo inimigo, a gente vai ver no versículo seguinte, que é a falta de unidade. A gente vê aqui no versículo 5, continuando a resposta de Jesus, ele diz, e que disse, por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quando você casa, você se torna um com a sua esposa. Aqui a matemática de Deus é diferente. A matemática de Deus é 1 mais 1 é igual a 1.
Só que é um muito mais completo. É um muito mais próximo daquilo que Deus deseja que você seja. Porque esse é o objetivo do casamento para todos nós, irmãos. É através do casamento que Deus usa a sua esposa, o seu marido, para você se tornar mais parecido com Cristo. É através do casamento que a gente entende que o casamento é uma lixa espiritual. É através do casamento que ali você vai ser lixado, você vai ser moldado a se parecer mais com Cristo. Imagina, eu sempre falo isso, você casa com uma pessoa que possui características diferentes de você, para que através dessas características diferentes, você passe a se tornar uma pessoa melhor. Você aprenda com ela e se torne uma pessoa mais parecida com Cristo. Todo mundo aqui sabe uma qualidade do marido ou da esposa que você não tem. E que você deve aprender a se tornar melhor com isso. Na minha família, por exemplo, a gente não tinha o costume, desde que eu nasci ali, fui criado, em falar te amo uns para os outros. A gente não tem esse costume, não tinha esse costume. Era muito difícil a gente fazer isso. E eu não tinha esse costume. Logo, quando eu casei, com a esposa ainda fazia, mas aí nasceram as filhas. E eu não tinha esse costume. E na família da Natália, não. Ela tem esse costume. E ela falava. E aí a Natália veio com a intencionalidade, de verdade, em falar, Gregory, você precisa trabalhar isso. E uma qualidade dela, eu comecei a aplicar na minha vida, e agora é natural para mim. Toda vez que eu deixo as minhas filhas na escola, eu falo para elas, amo você. E elas respondem para mim, amo você. E eu não tinha esse costume. Se não fosse através do casamento, eu não teria desenvolvido isso. Assim como diversas outras coisas na nossa vida, que somos moldados através do casamento. Só que o casamento, muitas pessoas têm levado como vidas separadas, não com essa unidade de você se permitir ser completado. As pessoas têm levado vidas separadas, a gente vê casamentos com contas bancárias separadas, sem um saber o dinheiro que tem na conta do outro. A gente vê casamentos com hobbies completamente separados, onde um gosta de fazer uma coisa, o outro gosta de fazer outra. A gente vê casamentos em que o marido não tem acesso ao celular da esposa e vice-versa, um não tem a senha do celular do outro. A gente vê casamentos em que o marido ou a mulher passa por problemas e não compartilha isso com a esposa para poder ter ajuda e vice-versa. A gente vê casamentos em que marido e mulher dormem em quartos separados, irmãos. Isso não é casamento. Isso não é casamento proposto por Deus. Isso, você está caindo, se o seu casamento está assim, você está caindo numa armadilha do diabo para a destruição da família. Infelizmente, é isso que está acontecendo na sua família. E você precisa reaver isso. Com a ajuda e capacidade, com a ajuda do Espírito Santo, você tem forças para poder transformar isso na sua vida e no seu casamento. O casamento, você não casou só com a sua esposa, com o seu marido, porque vocês assinaram um contrato. Não é isso. O primeiro casamento que existiu na história, irmãos, não foi firmado em cartório. O casamento de Adão e Eva não teve um contrato assinado. Não teve um papel ali, não teve um pastor impondo a mão perguntando, você aceita Eva como sua legítima esposa? Não teve isso. Eles se tornam um no casamento. Através do quê? Da relação sexual. E aquilo consuma o casamento de Adão e Eva. E até hoje é assim, irmãos. A gente se torna, por isso que o sexo fora do casamento é pecaminoso. Porque quando você se une a uma pessoa sexualmente, você está casando com ela. Essa é a definição bíblica para unir, se tornarão uma só carne. E essa é a segunda dica prática que eu preciso falar para vocês nessa manhã, irmãos. A primeira é comunicação. A segunda é a atenção que você precisa ter à questão sexual dentro do seu casamento. Essas dicas práticas eu sei que elas vão variar de fases de casamento, de idades de casamento, de épocas, e às vezes uma vai falar mais com um casamento, outra vai falar mais com outro, mas todas elas são
práticas e são necessárias, e você pode aplicar no seu casamento aquela que mais lhe fizer sentido. Quando Jesus fala aqui que, tornando-se os dois uma só carne, aquilo é a consumação através do ato sexual. E, infelizmente, esse assunto não é muito colocado em pauta nas nossas igrejas. Por quê? Também pela banalização que o diabo trouxe para o sexo na nossa sociedade. O sexo se tornou em algo sujo. O sexo se tornou em algo vergonhoso, em que as pessoas têm vergonha de falar sobre. Só que a gente precisa tirar isso da nossa mente, irmãos, e a gente precisa entender que o sexo é uma bênção de Deus, um presente de Deus a ser desfrutado dentro do casamento. É um presente do Senhor para nós, para ser desfrutado no local e da forma correta. O problema é o quê? O diabo, nas suas armadilhas, ele fez o sexo ser desfrutado fora do momento, na forma errada, do jeito errado, com as pessoas erradas, e banalizou isso. E a gente vive num mundo caído, e se a gente não tomar cuidado com isso, a gente traz isso para dentro do nosso casamento. E a gente acaba transformando um presente de Deus para nós em uma coisa suja, dentro dos nossos próprios casamentos. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 7, do 3 ao 5, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Isso é o que Paulo traz para a gente, irmãos. Ele começa dizendo que a relação sexual é um dever conjugal do casal. Um dever conjugal. É uma ordem de Deus para o casal. E aí ele continua dizendo que o corpo de um e do outro não pertence a ele e sim ao cônjuge. E muitas vezes a gente lê esse texto sem o real entendimento do que ele quer trazer para a gente, e a gente acha que é uma coisa impositiva. A gente acha que é uma coisa sem vontade, que é uma coisa obrigada, e é exatamente o contrário disso que o texto quer trazer para a gente, irmãos. O texto traz para a gente que o nosso corpo, o meu corpo pertence à minha esposa e o corpo da minha esposa pertence a mim por altruísmo. Porque durante a relação sexual, eu devo buscar o prazer da minha esposa e a minha esposa deve buscar o meu prazer. É para isso que o sexo é feito. É para isso que o sexo é nos dado como bênção para dentro do casamento. Para que a gente busque o prazer e assim, como consequência, receba o prazer. Não dá para entrar em detalhes aqui, é lógico, a gente não tem nem tempo para isso, mas eu tenho, nos jovens casais, a gente tem estudado as 4 faces do amor, e uma dessas faces é o Eros, e a gente estudou no mês passado. E estudamos em detalhes, passamos mais umas 2 horas falando sobre o Eros no nosso encontro. E ontem a gente teve mais um encontro, falando sobre outra face do amor, a amizade, e uma irmã chegou para mim, no fim do encontro, quando a gente estava já na parte da pizza, ela chegou: Gregory, quero compartilhar uma coisa com você. Eu ouvi tudo que você falou naquele estudo, no nosso último encontro, e eu tenho uma amiga do meu trabalho que não é cristã, e ela já tem compartilhado comigo que ela é jovem, é recém-casada, mas que ela já estava sem relações sexuais com o marido dela desde dezembro. E isso fez com que eles entrassem em uma crise e ela já não estava mais casada, ela já tinha voltado para a casa da mãe dela e deixado a casa deles. E ela compartilhou isso comigo. E quando eu ouvi e vim no encontro, eu trouxe tudo aquilo que eu tinha entendido e passei para ela. Conversei com ela, expliquei para ela, e ela me ouve, graças a Deus por isso, e ela colocou aquilo em prática. Ela falou para mim que ia colocar aquilo em prática. E ela falou que colocou em prática, depois de um tempo ela chegou para mim e falou: você não sabe o que aconteceu no meu casamento. A gente reatou, a gente está junto, a gente nunca esteve tão bem. Através daquilo que você me passou. Não é cristã, irmãos. Não é cristã. Um casamento de uma pessoa que não é cristã
que não estava presente, mas que foi abençoada por uma irmã que estava presente e compartilhou com uma amiga não cristã e transformou o casamento da amiga não cristã. Olha como a palavra de Deus é, irmãos. Um casamento foi restaurado graças ao compartilhar do que é o verdadeiro casamento e das características do verdadeiro casamento. Por isso que eu falo, se o seu casamento está ruim, não desiste. Não desiste. Lute. Vá atrás. Por quê? Porque se há intencionalidade dos dois em melhorar, Deus vai abençoar, Deus vai ter misericórdia e esse casamento vai sim ser abençoado. Só que para isso precisa haver unidade. Precisa desenvolver coisas juntos, precisa, além da relação sexual, precisa ter prazer em coisas juntos, precisa ter um tempo de qualidade juntos. Isso é extremamente necessário. Por mais que a nossa rotina, os nossos afazeres, o nosso trabalho tome muito do nosso tempo, os nossos filhos, muitas vezes, os nossos filhos são uma das armadilhas que o diabo usa para atrapalhar o casamento, porque o compromisso primeiro da esposa e do marido é com o seu cônjuge. E não com os seus filhos. E como é difícil isso, né? Principalmente para a mãe. Mãe é mãe. A mãe pariu as crianças, saiu de dentro dela. O vínculo que tem com aquelas crianças é uma coisa que não tem como explicar, só mãe sabe o que é. Nem pai consegue explicar. É uma coisa que é inexplicável. E aí, quando a gente vira e entende que na Bíblia o seu marido é mais importante para você e deve ser prioridade para você do que o seu filho, isso é difícil de ser colocado em prática. Isso é difícil. O seu filho é seu filho. O seu marido tem um monte de defeito. Assim como a sua esposa deve ser prioridade para você, homem, à frente do seu trabalho, à frente da sua provisão, à frente de tudo que você pode trazer para sua casa. Ela deve ser a prioridade na sua vida. E, por fim, o último inimigo que a gente precisa combater dentro do nosso casamento é a falta de compromisso. A gente vê Jesus falando sobre isso no versículo seguinte. De igual modo, no versículo 6, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. A gente viu que quem é o criador do casamento? O Senhor. Então, se Ele criou, ninguém pode separar. Ninguém pode separar. O casamento é uma instituição criada por Deus. E ali, Moisés, quando dá a carta de divórcio, e os próprios fariseus ali, e os discípulos também demonstram isso, não entendiam o que aquilo quis dizer. Eles viram e falam, por que Moisés ordenou dar a carta de divórcio? Em nenhum momento Moisés ordena dar a carta de divórcio. O que Moisés faz ali é a concessão da carta do divórcio, que é completamente diferente de uma ordenança. E Jesus responde isso claramente depois, que a carta de divórcio só foi concedida por causa da dureza do coração de vocês. Então, para agir com graça e misericórdia na vida do pecador, Moisés concede a carta de divórcio. Só que a gente vai ler em Malaquias 2,16, o Senhor dizendo, eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso e não sejam infiéis. O criador do casamento odeia o divórcio. Porque o divórcio é a destituição daquilo que ele criou. É lógico, irmãos, que tudo é tratado caso a caso. É lógico, irmãos, que Jesus mesmo vai falar sobre a infidelidade dentro do matrimônio. E tudo é lógico que é tratado, como eu já disse, caso a caso. Porém, num contexto macro, Deus é muito claro quando ele diz que ele odeia o divórcio e que a gente precisa lutar contra isso. Eu, como marido, minha esposa, como mulher, precisamos lutar constantemente para que esse não seja o fim dos nossos casamentos. Tem um vídeo do Nicodemos, o pastor Augusto Nicodemos, que é bem conhecido aí, né, popularmente,
e alguns irmãos já devem ter visto, mas ele fala que na casa deles eles nunca pensaram em divórcio. Isso nunca passou pela cabeça. Já passou assassinato, mas divórcio não. Porque Deus odeia o divórcio. Por mais que você tenha raiva, por mais que você pense em matar a sua esposa, em matar o seu marido quando ele faz alguma coisa que você não suporta, por mais que isso passe na sua cabeça, o divórcio deve ser odiado e não deve passar pela cabeça do cristão, porque ele é a destituição, ele é o desmembramento daquilo que Deus uniu. Quando a gente casa, a gente se une, e é igual a união de duas coisas inseparáveis, irmãos. Inseparáveis. É a mesma coisa que você unir duas matérias que não se separam. Quem faz hambúrguer aí mistura 2 tipos de carne para fazer o hambúrguer. Quero ver você separar uma carne da outra, depois que você mistura. Não dá. Isso é o casamento. Depois que você se une, mesmo com o divórcio, não é separado. Você vai trazer características, você vai trazer sequelas, você vai trazer consequências que vão passar para os seus filhos, vão passar para gerações por causa daquela sua escolha, que pode ser evitada. Deus age com misericórdia e graça na vida de todos nós, irmãos. De todos nós. Dos solteiros, dos casados, dos divorciados, dos viúvos, de toda a situação que você possa estar vivendo. A gente só é sustentado nessa vida pela graça e misericórdia do Senhor. Hoje eu estou falando para os casados. Em outras mensagens, a gente vai falar para os solteiros, a gente vai falar para as viúvas, a gente vai falar para outros públicos. Mas você que é casado, não permita que o seu casamento caia numa armadilha. Não permita, porque isso é aos poucos. Você não vai querer se separar do nada. Aquilo é uma bola de neve que vai se acumulando. E a última dica que eu quero trazer, a última dica prática, que a gente precisa ficar muito atento aos nossos casamentos, para não cair numa cilada, é a nossa vida financeira. A vida financeira do casal é uma outra coisa que é fundamental para que o casamento seja saudável. E aqui eu não estou falando de você ter muito dinheiro e nem de você ter pouco dinheiro. Eu estou falando de alinhamento de expectativas e prioridades. Isso deve existir dentro do casamento. Você pode ter um casamento muito saudável sendo rico. Você pode ter um casamento muito saudável sendo pobre. Isso não importa. O que importa é que você e o seu marido tenham expectativas alinhadas. Por quê? Porque eu já vi casos de homens serem menosprezados pela esposa, ou porque não trazem o sustento que a esposa esperava e ela não pode ter a vida que ela merecia, ou porque trabalha demais e o dinheiro para a mulher não é o que ela quer. E na cabeça dele ele está sendo provedor, ele está cumprindo o papel dele. E as expectativas não estão alinhadas, e aquilo vai deteriorando o casamento. Da mesma forma a mulher. Já vi casos de mulher que trabalha fora e o marido não se sente bem com aquilo. Por quê? Porque a expectativa dele é que mesmo com uma renda menor, ela tenha um tempo maior com os filhos, ela tenha um tempo maior para casa, ela tenha um tempo maior para ele. Ou o oposto também é muito clássico. O marido se mata de trabalhar e a esposa prefere ficar em casa e, na verdade, no fundo ele aceita aquilo, mas queria que a esposa também trabalhasse para que ele não precisasse se desgastar tanto. Isso é falta de alinhamento de expectativas, irmãos. Você com a sua esposa, vocês precisam conversar, vocês precisam ter comunicação, entender e ser franco naquilo que vocês desejam, naquilo que vocês querem, e caminhar junto para o mesmo lado. Vocês não podem andar um para o lado e um para o outro. Você não pode andar o marido para o lado de trabalhar muito para ter muito dinheiro e a esposa andar para o lado de que precisa ter cuidado com os filhos e que os filhos estão sem a presença do pai. Isso não pode acontecer. Vocês precisam juntos caminhar para o mesmo lado, com unidade, como já foi dito. Concluindo, irmãos, a gente não pode levar o nosso casamento como um contrato, e sim como uma aliança que você firmou com a sua esposa no dia que você disse sim para ela, no dia que você disse sim para ele. Uma aliança é completamente diferente de um contrato. Um contrato pode ser quebrado, um contrato pode ser rasgado, um contrato pode simplesmente ser rompido e não existir mais.
Quando a gente olha e pensa em aliança, a gente não vai pensar nisso. Quando a gente pensa em aliança, a gente vai pensar em perdão. A gente vai pensar em amor ao próximo, mesmo o próximo sem merecer. Quando a gente pensa em aliança, a gente vai pensar em graça e misericórdia. A gente olha para a aliança, a gente pensa em aliança, a gente lembra do que Jesus fez na cruz por nós. Ele morreu por mim e por você sem você merecer. Sem você lavar a louça que você tinha que lavar. Sem você fazer aquilo que seu marido ou sua esposa espera que você faça. Ele morreu por você sem nada em troca. Isso é aliança. Quando a gente olha para a aliança do Deus de Israel, a gente vai ver o povo de Israel falhando e deixando de seguir o tempo todo, mas Deus sempre fiel à sua aliança e àquilo que ele prometeu, ao sim que ele disse para o povo desde o início. É dessa forma que a gente precisa olhar para casamentos, irmãos. Com graça e misericórdia. Ah, mas meu marido não merece que eu faça isso por ele. Ele é um traste. Amém, irmão? Amém, irmã, no caso. Você está sendo trabalhada para ser igual a Cristo. Porque você também não merece ser amada por Cristo. Você também não merece. A minha esposa não merece. Amém? Você está sendo trabalhado para ser igual a Cristo, porque é isso que Cristo fez por você. O casamento é a forma que Deus usa para moldar as nossas vidas, para se parecermos mais com Ele. E a gente precisa permitir isso. A gente precisa entender que na soberania de Deus, Ele preparou você, seu esposo e a sua esposa, um para o outro. Você para ela e ela para você. Não importa qual seja o âmbito em que você tenha se casado. Você pode se arrepender de como você se casou. Tudo bem, pode ser fruto de um pecado. Só que, mesmo no pecado, Deus age com misericórdia. E Ele preparou o seu marido e a sua esposa para você, para que através da vida dele você se pareça mais com Cristo. É isso que Deus faz. É dessa forma que Deus age, com misericórdia e graça na vida de cada um. E se você já passou por um processo tão doloroso quanto é o divórcio, não é o fim da linha para você, irmão. Você precisa olhar para Cristo, colocar nele as suas esperanças e saber, entender o que você fez de errado para que aquilo acontecesse e colocar nele a sua angústia, a sua esperança de dias melhores, o seu consolo, porque vem do Espírito Santo. E é através dele que você vai ser abençoado. O casamento é uma união dada por Deus para nós. E é a primeira coisa que a gente precisa lutar para fortalecer e permanecer dentro das nossas famílias. Sem um casamento saudável, a família inteira é destruída. A família inteira cai e quebra e o diabo consegue o seu objetivo. Então que a gente lute, irmãos, que essa manhã sirva para você revigorar as suas forças, por mais difícil que seja, e tentar melhorar o seu casamento. Caso você já tiver esgotado, busque ajuda, irmãos. Busque ajuda. A gente tem aqui pastores, pastor Neto, pastor Wagner, eu, André, Gileade, a gente tem pastores aí que estão dispostos a ajudar. Caso a gente não for capaz o suficiente de ajudar, a gente vai encaminhar para profissionais também. Mas busque ajuda, não desista. Não acha que sozinho você não tem mais forças e que não há mais nada a ser feito. Busque ajuda, reconheça que vocês precisam de ajuda e lute pelo seu casamento. Amém? Baixe a sua cabeça. Senhor, te agradeço por esse momento, te agradeço porque o Senhor criou o casamento, o Senhor instituiu o casamento. Te agradeço porque nós podemos desfrutar do casamento, Senhor. Te peço a tua misericórdia na vida de todos nós, Senhor Deus, porque sabemos que somos falhos, sabemos que erramos, sabemos que temos muitas coisas a melhorar dentro dos nossos casamentos, Senhor. E te pedimos isso, te pedimos que através do teu Espírito Santo a gente seja fortalecido nessa manhã, a gente seja capacitado nessa manhã, Senhor Deus, em entender que o casamento deve ser cultivado, deve ser mantido, Senhor Deus, deve ser lutado a cada dia para amar mais a nossa esposa, o nosso marido, independente das dificuldades que apareçam, Senhor. Que o Senhor esteja fortalecendo cada casamento aqui presente, cada casamento que nos assiste em casa, Senhor. Que o Senhor esteja dando força para aqueles que acham que não tem mais forças. Que o Senhor esteja realmente
renovando as energias, Senhor Deus, daqueles que necessitam, Senhor. E que a gente possa desfrutar com alegria, com felicidade dessa bênção que o Senhor nos deu, Senhor. Abençoe ainda o decorrer desse culto. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém.